Graça e paz em Jesus a todos. Estamos aqui de volta em nossa terceira parte de nossa quarta aula de epístolas paulinas e gerais. E aqui em continuidade, vamos estar analisando o livro de 2 Pedro. Nesse livro de 2 Pedro, o apóstolo vem estar tratando da questão a respeito de sofrimento e também de falsos mestres dentro da igreja. O autor é Pedro. E o ano, cerca do ano 65 a 68 depois de Cristo. Agora vem aquela pergunta: por que foi escrita essa carta, essa epístola? Por quê? Para dar uma ilustração profética da apostasia dos últimos dias e para exortar os cristãos àquela preparação do coração e da vida que unicamente pode habilitá-los a enfrentar os seus perigos. Então, a vida firmada no Senhor. Autoria e datação. Esta carta fornece as instruções e exortações do apóstolo Pedro, à medida que ele se aproxima do final de sua vida. De acordo com a antiga tradição da igreja, isso aí eu já comentei quando estávamos comentando na parte anterior, 1 Pedro, Pedro foi martirizado em Roma durante o governo de Nero. Se a tradição é confiável, então sua morte ocorreu antes de 68 depois de Cristo, quando Nero morreu. Os estudiosos conservadores normalmente sustentam que Pedro escreveu ambas as epístolas que lhe são atribuídas. As referências em 2 Pedro indicam a autoria de Pedro. O autor se identifica como Simão Pedro. Ele alega ter estado com Cristo no Monte da Transfiguração. Ele tinha escrito uma carta anterior às pessoas a quem 2 Pedro é dirigida. E ele usa várias palavras e frases semelhantes às encontradas em 1 Pedro. Esses fatores apontam Pedro como o autor genuíno de 2 Pedro. Quando a Bíblia diz que o apóstolo Pedro e outros, eles eram homens sem leitura, indoutos, significa que eles não tinham nível acadêmico. Pedro sabia ler, tanto que escreveu 2 cartas. Eu já vi líderes religiosos dizendo que o apóstolo Pedro era analfabeto, o que não tem nenhum tipo de comprovação, e a melhor comprovação são 2 cartas escritas por Pedro. A primeira carta, com certeza, com o auxílio de um escriba, um escrivão, e a segunda carta com uma escrita no grego um pouquinho mais brusca ou rústica. Então, mas ali o apóstolo Pedro escrevendo essas 2 cartas. Antecedentes. Enquanto 1 Pedro estimula os cristãos a encararem a oposição do mundo, 2 Pedro
adverte os cristãos contra os falsos mestres dentro de sua comunhão, que os levaria à apostasia. A fidelidade à doutrina apostólica é a principal preocupação. O pessoal tinha que ser fiel à doutrina apostólica. Os mestres heréticos aparecerão e, na verdade, já estão em cena. Eles negam o Senhor, exibem um estilo de vida sensual e estão destinados à destruição. Eles ridicularizam, esses falsos mestres, ridicularizam a ideia da volta do Senhor Jesus. Essas características se enquadram na heresia gnóstica, gnosticismo, que se desenvolveu mais completamente ali no segundo século, mas cujas raízes foram fixadas no primeiro século. Bem, nós temos aqui agora o esboço de 2 Pedro. Dentro desse esboço, nós temos primeiro a saudação, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Temos o segundo ponto, a verdadeira doutrina contra a falsa, capítulo 1, versículo 3 ao capítulo 2, versículo 3. Dentro desse nosso segundo ponto, da verdadeira doutrina contra a falsa, nós temos busca de virtudes morais, tudo aí com passagem bíblica, testamento de Pedro, escrituras proféticas contra os falsos mestres. Terceiro, exposição e julgamento dos falsos mestres, capítulo 2, versículo 4 ao versículo 22. Destruição dos falsos mestres, descrição dos falsos mestres. Você lendo essas passagens bíblicas, você vai ver grande semelhança com muito conteúdo e acontecimento que tem em nosso tempo. Quarto ponto, advertências contra os traidores do final dos tempos, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 18. Escarnecedores nos últimos dias, crentes e o dia do Senhor. O dia do Senhor. Irmãos, não deixe de ler 2 Pedro. Leia essa epístola. Leia este livro. Se aprofunde nos pormenores. Verifique a passagem bíblica, verifique o conteúdo, você vai ser edificado. O nosso próximo ponto, o livro de 1 João. Nós temos aí 1 João, 2 João e 3 João. Que João é esse? João Evangelista, discípulo de Cristo, o apóstolo João. Ele escreveu o Evangelho de João, 1 João, 2 João, 3 João, e ele ainda escreveu o livro de Apocalipse. 1 João, o autor, o apóstolo João, a data, cerca ali do ano 90 depois de Cristo. Aí surge a pergunta, por que essa epístola foi escrita? Vamos lá. Foi escrita com os seguintes propósitos declarados na própria epístola. Vamos verificar? Primeiro, que os filhos de Deus
tenham comunhão com o Pai e o Filho e uns com os outros. Segundo, para que os filhos de Deus possam ter plenitude de alegria. Terceiro, para que não pequem. Quarto, para que reconheçam o fundamento da vida eterna. Que maravilha! Por que foi escrito? Estamos aqui verificando e tudo aí com as citações bíblicas. Ocasião e objetivo. João declara ter escrito para dar garantia da vida eterna àqueles que creem no nome do Filho de Deus. A incerteza de seus leitores sobre sua condição espiritual foi causada por um conflito desordenado com os mestres de uma falsa doutrina. João refere-se ao ensinamento como enganoso e aos mestres como falsos profetas, mentirosos e anticristos. Eles um dia tinham estado com a igreja, mas tinham se afastado e tinham se levantado no mundo para propagar sua perigosa heresia. João estava combatendo o gnosticismo. É interessante que o gnosticismo nega a possibilidade de a divindade ter contato com a carne, com o corpo. Então, o fato de negarem o contato da divindade com a carne, então estavam também negando em suas doutrinas a humanidade de Jesus, negando que Jesus veio em carne. Então, se negam que Jesus veio em carne, estão negando o ministério terreno de Jesus, estão negando a morte de Jesus, a sua crucificação, estão negando também, já que não morreu, já que não veio em carne, estão negando a ressurreição. Então, negam a base das Escrituras, a base do Evangelho, do cristianismo. E o apóstolo João, desde a escrita do Evangelho, passando pelas suas cartas até o Apocalipse, ele combate o gnosticismo. No Evangelho de João, ele dá um tapa na cara dos gnósticos. Ele fala o seguinte: e o Verbo se fez carne. O Logos, no grego Logos, se fez sarx. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, a divindade, cheio de graça, como a glória do unigênito do Pai. Que maravilha! E nas suas cartas, João ele vem falar, olha, todo aquele que nega que Jesus veio em carne, esse é o anticristo. Todo espírito que nega, espírito aí na passagem, está se referindo ao homem, que nega que Jesus veio em carne, está negando o próprio Senhor Jesus. Esse espírito, esse homem, essa pessoa não é de Deus. Então é o combate contra o gnosticismo. Líderes religiosos gnósticos no meio da igreja.
Esboço de 1 João. Dentro desse esboço nós temos, primeiro, a encarnação, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 10. Deus tornou-se carne na forma humana. Deus é luz. Segundo ponto, dentro desse esboço de 1 João, a vida de justiça. Capítulo 2, versículo 1 ao versículo 29. Caminhada na luz, advertindo contra o espírito do anticristo. Terceiro ponto, a vida dos filhos de Deus. Capítulo 3, versículo 1 ao capítulo 4, versículo 6. O conteúdo dentro desse terceiro ponto: justiça, amor, crença. Que maravilha! Quarto ponto, a fonte do amor. Está aí a passagem bíblica. Quinto ponto, o triunfo da justiça. Sexto ponto, a garantia da vida eterna. E o sétimo ponto, certezas cristãs. Capítulo 5, versículo 13 ao versículo 21. Não deixe de se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Vamos dar uma pausa aqui nesse vídeo e vamos dar continuidade. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém.